Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui, mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clicando nela, vai aparecer uma maior em cima. Você clica nela e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é ensinar para você, se o Senhor Jesus me permitir, ensinar para você quem é Jesus, aonde ele está e o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade. Este é o meu propósito, viu? E outro sim, é os versículos que eu ando fazendo os vídeos, aqueles que estão em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o Criador do universo. Jesus é Deus. Jesus é santo. Jesus, tudo que existem, foi ele que criou. Tudo foi criado para ele e o pai dele passou para ele, né? Que é o próprio Deus, viu? Jesus é o próprio Deus. Tá? Não existe dois deuses, não. Jesus é o próprio Deus. Então, tudo que existe foi ele que criou. Nós somos criatura dele, nós somos criados exclusivamente para o Senhor Jesus, para carregar o santuário dele, que é o Espírito Santo, que está dentro dele, faz parte dele, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, hoje, do ano 70 para cá, vive dentro de nós. Nós somos um santuário de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado aonde nós andamos, as coisas que nós façamos. E podemos fazer as coisas que é contaminosas, em pecado, tá? Coisa grave. Então, tome muito cuidado. O Espírito foi nos dado lá no profeta Joel, tá? No capítulo 2, versículo 28. Você pode ir lá que lá ele derramou o Espírito dele em toda a carne. Então, nós já temos o Espírito. Agora, para nós perder ele também é fácil. Se você sabe que o Espírito está dentro de você e você vai para coisas erradas, fazer coisas erradas, você pode perder ele. Está escrito lá no livro de Marcos também, no capítulo 3, o versículo 28 e 29. Tá certo? E aonde que Jesus está? Está dentro de mim, dentro de você. Esse santuário que está dentro de nós, é ele que está dentro de nós, tá? Então ele vive dentro de nós. Nós somos uma morada do Espírito Santo de Deus, viu? E o que que ele pode fazer por você, por mim, por toda a humanidade? Tudo que você imaginar, ele pode fazer. Você só precisa estar no caminho certo, trabalhando honestamente, fazendo as coisas certas, não andando com mentira. Então você pode fazer seus pedidos, que você vai pedindo, o Senhor vai te concedendo. Só que é bom a gente ganhar as coisas e agradecer. Ô meu Senhor, muito obrigado. Eu pedi o Senhor, já está na minha mão o pedido que eu fiz para o Senhor. Muito obrigado. Gratidão, Senhor. Quando você fizer um pedido, você fala para ele: meu Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Não é que ele não é empregado nosso, não. É nós que somos servos dele, viu? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me ajudar. Então é isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Tudo que você quiser, você pode pedir, mas devemos andar na coisa certa. O tal livre-arbítrio é você seguir o Espírito ou seguir a carne, tá? Esse é o livre-arbítrio. A carne é você querer tudo que você olha, você quer para você. Quer é meu, é meu, é meu. Quer tirar do outro irmão, isso aí é a carne, tá? Não é espírito ruim que está em você, não. O espírito é um só, é do Senhor Jesus, tá? Então a ganância nossa é a nossa carne. Quando você está fazendo a coisa boa, você está ajudando o seu irmão, é coisa boa, está em parte do espírito. Você está dando a mão para o seu irmão. Seu irmão está passando fome, você está dando para ele um arroz, um feijão, tá? Isso é coisa boa. Você dá para ele uma roupa que não está te servindo mais, tá boa ainda, não dá coisa rasgada, coisa boa. Serve para ele ainda, você dá para ele, isso é coisa boa. Jesus agrada desse tipo de coisa, você ajudando o seu irmão, viu? E trabalhando honestamente. Você vai sempre ter tudo o que você quiser. É só você trabalhar honestamente, sempre clamando o Senhor, sabendo que Ele é o dono da sua vida e tudo que você pedir, Ele, eu já li aqui, Ele te considera como filho e como o seu próprio Deus.
Ele considerou ele como nosso pai. Vê a gratidão que nós temos para dar para ele só por esse ato aí. E como filho dele. É o que ele considera nós. Mas nós muitas vezes nem conhecemos quem é Jesus. Não é na ignorância não, meu irmãozinho, é porque não fomos ensinados. E aí fica complicado. Se não ensinou nós, como é que nós vai saber? Mas o senhor sabe que você está na ignorância, não tá, você não está fazendo de propósito, não. Tá certo, meu irmãozinho? Esse é uma, vamos aqui na palavra do Senhor, para nós ver aqui o que o Senhor Jesus está nos aguardando aqui, as maravilhas, que aqui só tem maravilha, tá? Agora que vem uma maravilha, mais maravilha em cima de maravilha aqui. Ó. O texto diz assim, ó, morada de Deus em espírito. Isso aqui está no livro de Efésios, o capítulo 2, e o versículo é o 21 e o 22. Eu vou ler os dois versículos, viu? O 21 ele diz assim, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O 21, tá? 22. No qual também vós, juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Aqui o edificado, meu irmãozinho, é que nós fomos ensinados a ser santo. Paulo está dizendo isso aqui, está edificado. Porque você foi edificado, porque você foi ensinado a palavra de Deus a ser santo, para carregar o Espírito Santo de Deus. Porque aqui ele diz aqui, ó, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Que nós somos morada. Nós somos edificados para morada. Quer dizer, nós fomos feitos para morada. Quer dizer, nós fomos ensinados para a morada do Espírito Santo de Deus. É aqui que o versículo está dizendo é isso, tá? Que o Espírito Santo de Deus vive em nós. E muitas vezes, olha, se eu te perguntar para você hoje, é perigoso os 30% não saber disso aqui. Não vou dizer muito, vou dizer um nome bem alto. 30% é perigoso não saber. Pode até que já ouviu falar, mas não deu ouvido, porque está na Bíblia, tá? Está lá na Bíblia, não foi o fulano, não vou citar nome, tá? Não foi o fulano que me falou. É mais ou menos por aí. Eu estou dizendo eu para não dizer nomes, tá? Eu prefiro eu acreditar no homem do que acreditar nas escrituras, na palavra de Deus. Será que eu estou corretamente com as coisas de Deus? Eu estou deixando a palavra de Deus de lado para acreditar no homem? Aí eu acho que a coisa fica estreita para o meu lado se eu estiver fazendo isso, né? Porque jamais, desde quando o Senhor me encaminhou em algum departamento que eu aprendi a conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor, acabou. A única palavra que eu ouço e peço quando eu não consigo entender, peço ele para me ensinar aquilo ali que eu não estou conseguindo entender, interpretar, é a escritura, a palavra do Senhor, tá? Tem muitas palavras que tá errada aqui, errada que eu falo, tá fora de contexto, já feito de propósito para você tropeçar. Mas é poucas. Na Bíblia tem muitas palavras que os tais não conseguem ler, não conseguem ver, eles não têm olho para ver aquilo ali. E mais para frente nós vamos falar nisso aqui, os que acham que enxerga demais e que não enxerga nada. Viu? Então é só isso aí. Eu quero que você fique com esse versículo no coração, que você é morada do Espírito Santo de Deus. Eu também sou morada. Todo ser humano é morada. Então é por isso que nós não devemos pecar, cometer alguns pecados pecaminosos, coisa gravíssima, tá? Nós não devemos ir. E quando você sabe que você é morada do Espírito Santo de Deus, e você sabe disso, e você vai cometer um suicídio, suicídio que eu falo é um adultério, você vai cometer a prostituição. Você está sabendo que o Espírito Santo está dentro de você, você vai para um lugar desse? Um exemplo. Ah, não, eu traficava ali, eu dei uma paradinha, eu vou voltar de novo. Será que Deus está contente disso? E você sabendo? Aí você vai lá no livro de Marcos, o capítulo 3, o versículo 28 e 29, e vê o que está escrito lá. Você pode perder a sua salvação, viu? A sua salvação está ganha. Deus do ano 70, da era cristã, Deus derramou seu Espírito em toda a carne. Não fica atrás de fulano te oferecendo salvação, não, porque não tem nem a dele, ele sabe que está salvo. Tá? Está lá falando, mas ele não sabe nem que a dele está salvo também.
E às vezes está procurando perder ela, porque está começando a esnobar tanto, falar tanto, levando, tentando perder, tentando tirar a sua, Deus pode tirar dele também, viu? É só isso que eu gostaria que você entendesse e os perigos, qual que você pode perder a salvação sua que já foi dada. Você, todo ser humano tem ela, tá? Está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 3, o versículo 28 e 29. Você pode ir lá, que lá está escrito que você pode perder. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.